Olá, sejam bem-vindos a mais um novo podcast CV na Prática, um novo episódio. Lembrem, sempre todas as terças-feiras, 18h18. O nosso objetivo, sim, é falar sobre o mercado imobiliário, que é o nosso propósito, a nossa paixão, o que nós fazemos no nosso dia a dia. Planejar, pensar, é muito importante, mas fazer acontecer, ir para a prática que é o diferencial. Por isso que você que está nos assistindo, não deixe de clica aqui no nosso YouTube, aqui no sininho para nos seguir. Não esqueça de acompanhar nos nossos podcasts, em todos os podcasts, como também no nosso site cvcrm.com.br ou no Instagram, Construtor de Vendas. E hoje eu estou aqui novamente com o Alfred, nosso diretor. Obrigado aí Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Como a gente queria sempre, eu sou aqui o fundador e o CEO do CV, trazer nossos convidados fisicamente aqui para a nossa sede em Aracaju. Não pudemos, mas ele vai ficar com débito, ele vai deixar gravado que vai fazer essa visita aqui. E estamos com, eu digo que um parceiro, um cara que a gente já conheceu há alguns anos, posso dizer um amigo, né? Que é nosso amigo Vitor, né, da Constrói, que veio aqui falar um pouco da sua experiência no mercado imobiliário, falar algumas experiências práticas. É nordestino como nós, né, Alfred? Raiz, Nordestino, né? Raiz aí. Raiz, que transforma o mercado imobiliário. E aí, Vitor, cara, seja muito bem-vindo ao nosso podcast CV na Prática e vamos bater esse belo papo aí para o mercado imobiliário, falar do que Vitor faz parte, do que Vitor fundou e o que Vitor ajuda no dia a dia de um CV ou um dia a dia na prática dos incorporadoras brasileiras. Cara, seja bem-vindo. E aí, Vitor, tudo bem? Meu amigo, graças a Deus, tudo bem. Primeiro, vou pedir desculpa, né? Essa conta vai sair cara, porque não pude fazer presencialmente esse podcast. Mas a gente já saiu da relação de parceiro, já entrou na relação de amizade, então eu acho que eu tenho um crédito para isso, né? E assim, é um prazer enorme estar aqui. A gente já tem uma relação de longas datas, né? Começou do jeito errado, depois nós se acertamos e hoje a gente faz um trabalho muito bacana juntos, né? Eu acho que foi a melhor forma de construir a relação, sabe, Fábio? Que foi sentindo as dores em conjunto, né? As duas empresas de mão dada, sempre agregando valor para o cliente, buscando melhor solução para o cliente. E, cara, estamos aqui, somos parceiro, então toca o barco aí que estamos aqui para agregar juntos. E aí, Vitor, você falou uma coisa fundamental. De fato, a gente podia lá no início, né? Não foi do jeito que a gente imaginava, mas o cliente foi importante para essa cada vez mais essa integração. A gente vai falar um pouco aqui dessa união, porque nós temos essa essência, né? De colocar o cliente no centro de tudo, de entregar valor para o cliente. Não importa o RP ou a tecnologia que ele utilize, mas a gente tem que escutar sempre o mercado, né? Vitor, já vou jogar aqui, Alfred, lança as perguntas aí. Primeiro o Vitor, né? Vitor, quando foi que ele começou aí no mercado da construção civil? Há quanto tempo? Quais são os negócios que Vitor faz? Quem a constrói? Eu acho que fazer essa introdução, você sabe, né, Vitor? A gente tem aí hoje clientes espalhados por todo o país, né? Estamos passando aí mais de 600 incorporadoras, mas a gente tem um público geral que nos acompanha e aí eu queria que eles conhecessem um pouco quem é Vitor aí da Constrói, em forma com, né, posso dizer. Joga teu charme, Vitão, joga teu charme. Rapaz, você sabe, Fábio, que o Alfred é o príncipe do CV, né? É o quê, Estou vai? até tentando me arrumar aqui, o príncipe do CV. Estou até me arrumando aqui, Alfred, porque vendo esse podcast, cara, eu só olho como eu tô velho olhando para ti, viu? Mas vamos lá, falar um pouco de mim, certo? Comecei minha carreira totalmente fora da construção civil, fazia engenharia de telecomunicações, Fábio. Desenvolvia software, trabalhava com C, C++, chegamos a desenvolver alguns softwares para eletrocardiograma, eletroencefalograma, processamento de imagem, isso há 18 anos atrás. Não se tinha nada sobre isso no mercado, né? Sou de Fortaleza, sou cearense. Quando foi há 16 anos atrás, com 20 anos, decidi empreender. O Informacom já existia, né? A gente entrou inicialmente como um parceiro comercial, mas com uma visão um pouquinho diferente, né? A gente tinha muita dificuldade no mercado de incorporação imobiliária em relação aos RPs venderem solução. Era muito mais o mais do mesmo, né? Era vender sistema, vender treinamento de tela, não tinha muita visão processual da empresa e buscar realmente solucionar o problema do cara, né? As dores dele. Então, a gente sempre focou no Informacom, desde o início dos primórdios, vender solução. Então, o sistema sempre foi e continua sendo um sistema mutável para atender a necessidade de mercado. Então, cada implantação é uma implantação,
A gente, durante muitos anos, fez muita consultoria. Então, assim, eu implantava controladoria nas incorporadoras, eu já fiz muita auditoria financeira, a gente tinha um braço de consultoria na área de custos. Então, assim, eu senti na pele qual era a dor de apuração de resultado dos incorporadores. E qual era todos os pontos frágeis, né, que a gente precisa controlar para que o resultado dê a rentabilidade prevista pelo empreendedor. E aí, com esse braço de consultoria, o RP começou a crescer e começou a incorporar funcionalidade. O RP é um sistema só, mas a gente começou a desenvolver a 4 mãos com os clientes, fazendo mesa redonda, funcionalidades e processos que atendessem melhor o setor de incorporação. Então, assim, o grande pilar que a gente sempre se preocupou, além da entrega para o cliente final, era facilidade de uso. Ou seja, eu tinha que ter um sistema que acelerasse os processos dele. Então, a usabilidade e a forma de operar no sistema é hoje ainda o grande pilar de operação do Informacom. Fora que, com o tempo, a gente foi amadurecendo toda a parte de plataforma de indicadores, a parte de BI, toda a parte gerencial do Informacom. Foi um crescimento muito sustentável, a gente nunca teve uma estratégia comercial de escalabilidade. A gente veio passar a ter, por exemplo, trabalho de marketing de alguns anos para cá, por exemplo. Todo o crescimento da Constrói foi baseado em indicação de cliente. A gente nunca teve atuação a nível nacional em vários estados. Então, sempre foi um processo, um trabalho comercial muito reservado e muito tete a tete. A gente não tem propostas padrões, tudo é uma análise de requisito, tem que ver a cultura do cliente. A gente não tem essa pressa para fechar um contrato. A gente prefere manter o nível de retenção de carteira que a gente tem até hoje, que está em mais de 95%. Então, assim, eu tenho uma venda líquida praticamente igual à minha venda bruta. Legal, e você falou aí, mas como se fosse filho, né? Como fosse a base de vocês muito forte da Constrói. Tem quantos anos a Constrói? O Informacom, eu acredito que uns 20 a 22 anos, viu? 22 anos. E a base de vocês é em Fortaleza, então acho que a maioria dos clientes, seguindo um pouco o raciocínio estratégico, né, seu, que é o que eu digo, ninguém está certo, ninguém está errado, é estratégia, né? Vocês são muito fortes no Ceará e muito fortes no Nordeste, né? Perfeito. Isso mesmo. Hoje, a gente tem um grande ponto que eu digo que é um diferencial competitivo, porque o Ceará ele é um berço de inovação para o mercado de incorporação e construção. Então, a gente tem um relacionamento muito bacana com o Inovacom, que é o Instituto de Inovação da Construção, a gente tem um relação muito bacana com o sindicato. Então, o processo de inovação do Informacom ele é feito muito próximo do cliente. Então, a gente tem uma relação pessoal com vários clientes que a gente discute sempre o processo de inovação do Informacom e trazendo parceiros. Por exemplo, quantos debates a gente já não teve em relação à evolução de processos entre CV e Constrói, entendeu? Então, assim, a nossa ideia de evolução é um trabalho baseado em pilares muito sustentáveis, que eu preciso ter o cliente dentro do circuito, eu preciso ter parceiros estratégicos que pensem da mesma forma, né? Que não é só a questão de vender por vender, é entregar, que é uma diferença muito grande. Perfeito. Isso aí, Alfred, vou trazer para você. Agora, só falando de entrega, né? Nosso slogan, não sei se eu te contei já, há mais de 22 anos que a gente tem negócio, o CV tem 10 anos, sempre foi transformo ideias em realizações.com. É a capacidade de execução, é a capacidade de entrega, né? Eu acho que a nossa cultura, até nordestina, a cultura brasileira, né, de não apenas vender algo, mas vender algo com qualidade e fazer esse algo acontecer, né? Eu acho que o exemplo do CV na prática, o nome prático foi muito isso, né? O quanto a gente tem a capacidade de entrar na prática, ajudar a incorporadora na prática, ajudar a transformar na prática. Mas, Alfred, vamos falar um pouco de história também, né? Você que andou muito no Ceará, você que viu essa integração, como ele falou, que ele falou no início, pessoal, contando uma historinha, eles vieram em Aracaju, não foi? Foi até um xará meu, Fábio, que veio nos conhecer porque já tinha alguns clientes em comuns para a gente integrar. Acho que ali não foi o momento, talvez para ambas as empresas, ou definições tecnológicas, mas depois, há uns 2 anos atrás, a gente abraçou a causa novamente e conseguimos fazer essa integração. Então, Alfred, você que anda muito no Ceará, tem vários clientes no Ceará, junto com a Informacom, como foi essa experiência e como é que está sendo esse processo de integração? Qual o valor que a gente está integrando junto com os clientes? E lógico que eu quero que Vitor valide, ou confirme, ou diga que sim. Ou diga que não, né? Ou diga que não. Pô, esse galego que tá narigudo tá mentindo. Pô, pode falar, viu, Vitão? E, gente, veja, quando o Vitor e o Fábio comentou que o início ele foi conturbado, eu não diria conturbado,
Porque, assim, a parceria e relacionamento são coisas idênticas, iguais. E o relacionamento ou a parceria, ela só acontece com a proximidade. Eu acredito que no início, pelo fato do CV ter uma estratégia, a Informacom ter uma estratégia diferente, no início nós estivemos distantes, né? E quando as estratégias elas se alinharam, existiu uma fluidez, né, nesse relacionamento e nessa parceria que tem trazido ótimos resultados tanto para o CV como também para o Informacom. Hoje o CV e o Informacom, além de serem empresas, né, parceiras, empresas que se conectam, que se integram, a gente tem disponibilizado para o mercado algumas soluções bem interessantes, né, como a integração da parte de vendas, a integração na parte do pós, com segunda via de boleto, entre outras situações. E eis que surge do nada um homem chamado Victor Benevides, que de fato fez toda essa conexão, entendeu que a ferramenta fazia sentido na região deles, nos apoiou bastante, junto com os sindicatos, né, junto com as construtoras da região. Da mesma forma que o CV tem em Aracaju um market share de 98%, eles também possuem isso lá em Fortaleza, então essa parceria ela ajudou muito, né, nessa penetração e nessa entrada do CV na região. Vitão, eu queria que você falasse um pouquinho do seguinte. Existem tecnologias no mercado que elas atuam ou on-price, né, ou elas atuam de forma online, iCloud, digamos assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho, na sua ótica, já que a gente está aqui falando de CV na prática, né, quais são os benefícios, né, de uma ótica e da outra. Você que já atuou em um formato e hoje está migrando, né, para essa parte online, já com alguns projetos nesse sentido, e parabéns até pela iniciativa de vocês, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Comenta um pouquinho, né, dos benefícios que se tem em cada um, que eu acho que a gente já pode agora deixar de melação e agora para a parte prática do negócio mesmo. É isso aí. Só complementando em relação à parceria que você comentou, Fábio, o que eu achei bacana, né, da relação que a gente montou? Primeiro foi a visão de parceria, que não existe concorrência direta. Né? Perfeito. Existe um mercado para todo mundo. Tanto que a gente conversa CV, a gente fala de Anápolis, você conhece o Júnior de um lado, o Júnior lhe conhece de outro. Cara, não tem isso, tem mercado para todo mundo. Né? O ponto decisor é o cliente final, entendeu? Eu falo até mesmo dos meus concorrentes, porque dependendo do tipo de venda, eu indico o concorrente nosso. Então, assim, eu prefiro muito mais ter um cliente que tem aderência. Né? Eu não penso em aumento de carteira sem análise de aderência, né? Então, cara, é um mercadaço e eu acho muito bacana essa visão de parceria. Eu acho que foi por isso, talvez, que no começo tenha tido algum ruído, porque eu acho que ainda faltava a gente formatar essa visão de parceiro, né? Não tem nada em relação a querer derrubar o outro, nada do tipo, velho. Então, assim, a gente sempre está querendo trabalhar junto da melhor forma para agregar o maior valor para o cliente, né? Em relação ao que você comentaste, Alfredo, sobre a questão de cloud, nuvem, o que é que eu entendo? Né? Eu entendo que existe uma mudança cultural no setor de incorporação que não é uma mudança rápida. Diferente de outros setores que já estão há alguns anos-luz em relação à tecnologia e a sistema, a gente sabe que a incorporação normalmente e construção é um setor que há alguns anos atrás, né? Então acaba tendo uma mudança cultural muito grande. Até a estruturação de setores de TI, né? Há alguns anos atrás, as incorporadoras não tinham isso, né? Então, assim, você vê até incorporador que muitas vezes não tem nem sala técnica. O cara é construtor, mas não tem ainda sala técnica, por exemplo. Então, assim, é um setor que sempre teve uma rentabilidade muito grande comparando com os outros setores e que o cara não precisava ter esse nível de governança, esse nível de gestão, né? Na realidade que nós temos competição maior, taxa de juros alta, inflação de preço de material de construção, a margem do cara está mais baixa, o cara precisa controlar o prego, o cara precisa ter uma empresa mais tecnológica possível, que dependa o menos possível de trabalho operacional, né? Fora que hoje você tem uma pulverização de vírus, de hackeamento, de roubo de dados, aí vem LGPD. Então, assim, os incorporadores, eu vejo que eles naturalmente estão tendendo para essa visão de cloud, para essa visão de nuvem. A gente antes não tinha isso, já faz acho 1 ano, 2 que tem também. Mas é um processo que eu ainda acho que vai demorar um tempo, né? Principalmente porque a gente tem muito cliente, por exemplo, que eles hoje já têm um investimento feito na infraestrutura interna. Então, acaba que para ele não vale a pena ainda a conta de mudar para a plataforma na nuvem. Mas é um trabalho que a gente mesmo, em conjunto, vem fazendo e a migração e a mudança, ela vem sendo bem satisfatória. Pode não ser na velocidade que a gente quer, mas para os novos clientes todos já tem essa percepção.
Os antigos, dependendo do time de investimento do cara em futuro, o cara já está com apetite para ir para a nuvem, entendeu? Perfeito. Eu acho que você falou duas coisas aí, não sei se você terminou já, termine para eu... Não, duas coisas são fundamentais. O primeiro que você falou sobre concorrência. A gente falando, nós somos agnósticos, né? Então, assim, Perfeito. e se a gente quer melhorar o mercado, a gente melhora com concorrências saudáveis. E o quanto você e outros RPs do mercado imobiliário ajudaram a desenvolver e evoluir tecnologicamente o mercado imobiliário. Imagine todo mundo no Excel, né? Então, e lembrando que o nosso concorrente não é o nosso concorrente direto hoje, é o concorrente que vai nascer. Isso. Né? Então, acho que isso é muito legal dizer, e isso é o papel do CV, tá, Vitor? Nós nascemos desde o primeiro dia como sendo CRM. E o que é um CRM? É uma ferramenta de gestão e relacionamento com o cliente de ponta a ponta. Não é só a parte de vendas. Perfeito. É a parte de pré-venda e pós-venda, parte de relacionamento com o cliente. Então a gente sempre nasceu com essa essência. E a segunda essência é ecossistema, que a gente fala já um pouco mais sobre isso. Que eu quero voltar para o Cláudio, que a pergunta eu acho que foi muito boa. Que é sobre ser um ecossistema, integrar o cliente, e aí foi uma visão estratégica nossa, tá, Vitor? Há 3, 4 anos atrás, não foi, Alfred? Mas, cara, vamos integrar com todos os RPs do mercado imobiliário. Porque a gente quer entregar valor. Não faz sentido o cara no stand fazer uma venda e demorar ali 2 meses para o cara assinar eletronicamente qualquer contrato ou fazer isso. Isso é péssimo para o mercado e é péssimo para o nosso negócio. E aí, falando agora de cloud... Cara, a pandemia, a gente fala muito aqui no podcast, o quanto o mercado imobiliário evoluiu, e eu acho que outras áreas, lógico, ninguém vai falar de saúde, né? Quem aqui, o quanto foi ruim para o nosso mundo, né? Sim. Mas o quanto nós evoluímos, e eu acho que o formato híbrido, né, que a gente trabalhar onde a gente tiver, é o exemplo aqui do nosso podcast, que nós já fazíamos, né, Vitor? Quem viajava muito. Mas o formato também da incorporadora, imagine um dia depois que teve a pandemia. Como foi isso se não fosse online? Então eu concordo que é um processo que ainda está mudando na cabeça dos incorporadores, mas é muito mais seguro, né? É muito mais fácil e até muito mais barato. Porque você dilui isso ao longo do tempo, né? Porque máquina, cara, a máquina a gente investiu, você falou uma coisa certa, o cara investiu muitas vezes, não quer sair daquilo. Eu digo, ok, mas lembre que vai ficar passados que vai ter que investir novamente. Exato. Então hoje eu digo empresa nossa, eu sou 22 anos empresa de tech. Você tem servidor interno com seus negócios, hoje a maioria dos nossos servidores são todos online, que é mais barato do que eu manter dentro de casa, sem perder muitos e mais equipamentos. seguro também, em muitos casos Nem também. se fala segurança, né? O nível de firewall, de segurança, AWS, Microsoft, Cloud, do Google. Cara, isso o nível de segurança dos caras, e fora espelhamento, é tem outro outra coisa mundo, também, né? Fábio, que eu acho fundamental as empresas entenderem, né? Quanto mais você está na nuvem, mais a tecnologia ela passa a ser uma visão plug and play. É isso aí. Perfeito. Então, assim, hoje você tem uma facilidade, hoje software, startup virou commodity. É isso aí. Por isso que essa visão de parceria é tão fundamental, né? Porque hoje você tem um leque de oportunidades muito grande. Então, assim, independente do formato de negócio, tecnologia é ecossistema. Você tem vários pilares e vários tentáculos de solução para o cara que você, quando tem uma estrutura interna, você tem um entrave operacional muito grande para isso acontecer. Na hora que você vai para uma Azure da vida, para uma AWS da vida, você tem uma facilidade da tecnologia se tornar plug and play. E isso tem um custo que é intangível de velocidade, entendeu? E veja, vou dar um dado, pessoal, quem está nos assistindo, né? A gente tem aqui, Vitor, lógico que a gente nasceu no momento de vocês, né? A gente já nasceu web. Sim. Então a gente tem mais de 600 clientes e apenas 2 pediram na negociação de serem on-premise, que foi até o Alphaville e Celion, a consultora sergipana. Isso pediu na hora da contratação, mas há 2 anos todos eles migraram. E assim, eu tô falando que o CV hoje, Vitor, assim, da aberta na bolsa, a gente tem mais de 20% de consultoras abertas na bolsa. Do Ranking Tech, a gente tem mais de 25 consultoras maiores do país. Então, assim, é um movimento que não é do pequeno ou do médio ou do grande, é um movimento natural que dá essas facilidades. Agora, voltando para a prática, eu vou perguntar quais são o nosso dever de casa, o que é que a gente mais trabalha no nosso suporte da integração. E eu quero perguntar a vocês dois se funciona a integração mesmo com o CV, como é que está funcionando. A dificuldade que a gente tem com o nosso time, que é muitas vezes é o IP, a conexão local da incorporadora que caiu, e muitas vezes não foi, por isso que é o plug and play que você falou, né? Não foi Informacom, não foi constrói nenhum CV. A conexão do caminho caiu, e no web
quase nunca isso acontece. É 99,5% ali de estabilidade. Funciona essa integração? Funciona. O que está acontecendo no mercado? Me diga. Funciona, e o que eu vou deixar dito aqui é o seguinte: o CV vai integrar com o Informacon e vai funcionar perfeitamente bem em qualquer uma das duas modalidades, ou on-price, ou você colocando aí na nuvem deles, que, salvo engano, eu não me recordo agora o nome da tecnologia, do servidor que vocês estão utilizando, mas qualquer coisa, SkyOne, né? O CV vai funcionar das duas formas. O que eu costumo dizer para os nossos clientes é o seguinte: o quanto de energia você quer impor no seu negócio. Porque se você tem um mecanismo on-price, você tem todo um processo, várias pessoas que você tem que manter ali monitorando aquela operação para que aquela integração ela funcione e ela corra de forma fluida, né? E esses pontos, né? Essa energia, ela tem um valor mais caro em épocas de lançamento. Né? Porque você imagina algum problema acontecer, alguma conexão caiu, desconectou algo da rede, e aí você tem toda uma série de contratos que você quer jogar para o Informacom para faturar e fazer todo o processo acontecer, e você não consegue por causa disso, né? Então o CV vai funcionar nos dois formatos, junto com o Informacom, funciona de forma perfeita, tanto o on-price quanto o online também. Agora, no online, a gente não tem esse tipo de dor de cabeça, não tem esse tipo de preocupação. Demais, cara. Eu diria que Risco custo, né? 99,9% de sucesso, eu diria, no mecanismo online. No mecanismo on-price, isso fica um pouquinho à mercê, né, de quem vai estar ali monitorando, né, do time do CV, do time do Informacom, do time da construtora, porque quando você tem um processo on-price, a gente sabe que existem mais pares de mãos que vão se envolver, né, no projeto, na operação, e é como você estava comentando anteriormente, né, eu tive algumas experiências da gente chegar em um cliente e o cliente ter mudado todas as portas no dia anterior, né, e ninguém saber disso, porque não criticando, tá, gente, pelo amor de Deus, mas a pessoa responsável pelo TI daquela empresa fez essa alteração porque ele estava acostumado a fazer isso, né, por motivo de segurança dele, etc. E é isso, ter desconfigurado tudo que a gente havia feito, todo o trabalho que a gente havia feito de conexão. Mas, enfim, são situações que a gente tem vencido, tem ajudado o mercado nessa maturidade. O Vitão, cara, sempre disposto aí com a equipe dele, né, o Rafael Viana e todo o pessoal aí da Constrói, e tem sido um projeto, uma história de sucesso, né? Você vê Informacom no mercado, tá? Vitor, e aí vindo, agora falando de ecossistema, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente conversa muito, né, Vitor? A gente tem que olhar o nosso negócio a longo prazo e ajudar como a gente transforma o mercado imobiliário, né? Como a gente aumenta aí a CEBIC, sempre diz, Zé Carlos Martins, presidente da CEBIC, que você conhece, ele sempre, cara, o nosso objetivo é fazer com que a gente dobre o PIB da construção civil na referência PIB a nível nacional, né? Que ultimamente diminuindo, mas nesses últimos anos a gente vem crescendo mais que o próprio Brasil, né? E como é que a gente faz isso? Com tecnologia, com ecossistema, trazendo soluções. Perfeito. E aí, muitas incorporadoras hoje, no final, para incorporar, né, Vitor, ela não precisa apenas ter a vontade. Ela precisa ter dinheiro, ela precisa ter planejamento, ela precisa, né, ter tecnologia, ela precisa ter pessoas. Então, nesse ecossistema, me diga aí, principalmente da tese financeira aí, o que é que tem de bom, né, para a incorporadora, eu sei que você mexe muito com isso, o que é que você poderia sugerir aqui ou falar de algumas experiências práticas nessa área com você, além da tecnologia? Que também tem tecnologia, né? O que é que eu vejo, né? Acho que o primeiro ponto é que, em termos de inovação tecnológica, a gente sabe que a pandemia foi um grande divisor de águas para todo mundo, né? Porque o incorporador ele passou a entender que ele precisa de tecnologia para sobreviver. Não é muito mais aquela visão de TI, que o cara tem que ter um sisteminha para controlar pagamento, recebimento, ele consegue fazer a venda ainda planilha em Excel, propostinha, né? A assinatura digital passou a ser algo fundamental, senão as empresas não vendiam, né? E ainda existe hoje uma cultura das pessoas não estarem tão presencialmente, e isso não vai mudar, por mais que a gente sinta a necessidade de estar presencialmente, mas hoje você vê várias plataformas de e-commerce de venda, a parte de visualização 4D dos empreendimentos, o cara não precisa muitas vezes estar vendo um papel, assinando um papel, você tem hoje toda uma legislação para dar segurança jurídica para isso, né? E o que é que eu vejo? Eu vejo que hoje está se startando, né, com todo esse ecossistema de tecnologia, a visão de uma incorporadora digital. Porque hoje você tem, por exemplo, vários sistemas que fazem parte de um ecossistema, que resolvem a venda, que resolvem o repasse, que resolvem o pós-venda, que resolvem a gestão financeira e toda a parte de governança da empresa.
Hoje você tem um mercado de crédito, já tem várias APIs de comunicação, você já tem operações de CRI, por exemplo, que vários processos que eram feitos manuais estão sendo feitos de forma digital. Hoje você tem, por exemplo, já auditoria de recebível de forma digital, que já é um parceiro que a gente está até nesse momento conversando para acabar com o trabalho manual de auditoria financeira. Hoje você já tem várias plataformas, por exemplo, de auditoria jurídica para operação de crédito. Porque como hoje os contratos eles estão lá, acho que acredito que mais de 80% hoje do mercado imobiliário hoje já está com assinatura digital, se não está chegando perto. Então acabou com aquele trabalho manual de estar checando o contrato, se a cláusula está correta, se não está, quadro resumo. Hoje você tem várias plataformas para estar fazendo double checks de cláusula, para você ter uma segurança na operação. Veio agora aquela legislação, a 14.909, que obriga que os incorporadores que têm SFH e SBPE registrem de forma eletrônica toda a evolução da carteira, né, desde a venda até a quitação da unidade. Isso força, e aí é bacana que agora vem legislação, tem um Bacen para isso, para forçar o incorporador a estar sempre fazendo essas integrações de forma digital. E aí, a gente estava conversando sobre registro eletrônico de cartório, hoje você tem plataforma de correspondente bancário digital. A tendência realmente é você ter, em todos esses pilares de processos que são manuais, você tem um incorporador digital. Hoje você tem, por exemplo, algumas plataformas de crowdfunding, por exemplo, que fazem já avaliação de crédito e liberação de crédito de forma online. Tem pouquíssimos processos que são manuais, entendeu? Os próprios bancos hoje, com repasse eletrônico, assinatura digital de financiamento bancário, quando é que você via que existia assinatura digital de financiamento bancário? Fora que a contabilidade hoje não precisa ser mais física. Por exemplo, a gente tem um braço para construir a contabilidade. A gente faz a contabilidade de vários clientes no Brasil. Hoje você tem XML de notas, já faz double check, não precisa ter mais um documento fiscal físico para estar conferindo, o sistema tem JEB. Você não tem mais a necessidade de você ter a operação de forma regional. As empresas de tecnologia já tinham um pouco essa cultura modificada, né? Eu não preciso ter desenvolvedores, por exemplo, dentro da minha estrutura, ou somente pessoas em Fortaleza, ou somente pessoas em Aracaju, né? A gente tem condição hoje de pegar os melhores do mercado a nível mundial. As incorporadoras também. A gente tem, por exemplo, clientes em comum que o cara até hoje não voltou para presencial. Então, assim, e nem quer voltar. Óbvio que existe a necessidade do contato físico, né? Mas não todo dia. A operação ela consegue fluir naturalmente, independente de eu estar fisicamente todo mundo junto, entendeu? E você vê, tudo isso corrobora com o que a gente estava falando. Imagine, como é que vai ser plug and play se eu não tenho isso? Então, o quanto minha incorporadora perde se eu não tenho no iCloud, não estou preparado ali no cloud de forma geral. E uma coisa que você falou aí sobre, né, a lei dos registros recebíveis, né? Que eu acho que muita gente pensa, poxa, isso aqui vai me obrigar, vai me normatizar. Não. Vai entrar num ponto, e eu digo porque ele já contou isso em algumas palestras, a Carla Martins, ele disse, cara, quando o Banco Central veio com essa ideia, tudo com essa ideia, nós na mesma hora abraçamos. Porque eles vão para o setor de porto. O setor de porto lá, o cara num papel faz a liberação do porto e já vai no banco ali, em apenas um formulário, ele tem um crédito, credibilidade. E o mercado da construção civil não tem crédito, nem credibilidade fácil, infelizmente, porque já aconteceu o que acontece. Cara, eu quero tanto para o meu empreendimento. Ah, eu tenho que mandar o relatório do meu RP, do meu recebível, falar minha tendência de venda, minha curva de venda. Então, essa credibilidade foi que eles sugeriram entre a 4.909, que eu acho que vai dar um marco muito grande, não de burocracia, ao contrário, de registro recebível, com que objetivo? Diminuir taxa. Porque o país vai crescer, né? Isso é fundamental o que você está dizendo. Vou te falar por quê. Porque o pessoal muitas vezes só se preocupa com o atendimento da resolução. Isso. Só que isso vai virar um grande formato de qualificação do rating de crédito da incorporadora. A gente vai ter uma massa de dados gigantesca com o histórico da qualidade do cliente do incorporador. Então, assim, isso aí. Fundos de investimento, bancos, operações de crowdfunding. Hoje você tem um leque muito pulverizado, né? Sem falar de tokenização, que já está começando a ter algumas operações. Se você botar a tokenização, que hoje ainda precisa ter algumas mudanças legais para atender 100% do mercado imobiliário, mas na hora que isso acontecer, você vai ter uma esteira de crédito todo online. Isso. Fora que ainda tem o Open Finance e o Open Bank.
Então, assim, Isso aí. o fundo, o banco, vai ter condição de ter tecnologia para monitorar de forma online a operação. Então, assim, o incorporador vai poder ter uma informação muito mais fácil perante o mercado. Ele trabalhando direitinho, é óbvio que ele vai largar na frente com taxas mais baratas, entendeu? Porque tudo é correlação risco e crédito, entendeu? É isso aí. Taxas mais baratas é melhor para o mercado imobiliário de forma geral. Para o incorporador, que vai ter mais lucro, para o comprador, que vai ter taxas mais baratas. E uma coisa importante disso, você falou também, e a resolução diz isso, é a interoperabilidade, né? Que é justamente eu posso pegar. Porque no final, e eu acho que quem não está acompanhado aí, tem várias matérias sobre isso, e tem que ser uma reguladora, a regulamentação fala sobre uma certificadora, né? Que tem a B3, tem a CERC, que está fazendo um trabalho bem legal, e que não precisa ser blockchain, né? Porque estão dizendo, obrigatoriamente tem que ser blockchain. Não, não tem que ser blockchain, tem que ter uma certificadora homologada pelo Banco Central, que vai homologar isso, tá? Que vai começar agora em 2023, né? Então acho que foi bem lembrado. E aí vai para o outro elo, que é a questão do financiamento bancário, né? Poxa, como é que a gente quer que o nosso mercado seja? Como compra do imóvel, né? Vitor vai lá, compra a Ferrari dele no sábado. Basta tirar, não precisa tirar nada, né, Vitor? Vitor só dá o CPF dele e já sai com a Ferrari. Faz o Pix. Não precisa nem de Pix, tem crédito, né? Então, mas brincadeiras à parte, você consegue fazer isso no automóvel. Por que não fazer isso no imóvel, né? Que tem mais garantia real, tem mais segurança real, né? Então é um saco, no bom sentido. A gente fez um evento agora, nos últimos meses atrás, com o superintendente da Caixa Econômica, aonde ele falou, é verdade, é muito difícil comprar um imóvel financiado no Brasil. O quanto parto você tem que ser, né? Você sabe que está passando por isso, tem que ir para o alvará, tem que ir para a escritura, tudo é braçal, tudo é despachante, né? Então eu acho que o digital veio, o Open Bank, tudo isso veio, e aí eu falo agora sobre, que você falou um pouco sobre a importância Só uma agora observação, Fábio. Tem um negócio bacana. Antigamente você tinha dificuldade de achar tecnologias. Hoje você tem que ser bom em mixar tecnologias. Isso aí. Perfeito. Isso é que é o segredo hoje que eu acho bacana. Por isso que essa visão de ecossistema, de você ter parceiros de tecnologia é tão bacana. Porque hoje você tem solução para tudo. O que você precisa só é pegar esse Lego e encaixar ele direitinho para a tua operação para ela ficar o mais digital possível, entendeu? Mas aí, Vitor, aí eu vou voltar um pouquinho aqui agora, que sempre a gente fala nos nossos bate-papos e palestras, o que é? Mas temos que fazer o feijão com arroz. Verdade. Então, quer fazer o feijão com arroz? A sua incorporadora já tem um RP, um CRM, cara, não importa quem, qual. Para tecnologia, porque ainda acontece muito, né, Alfred? Eu sei que há 10 anos atrás a gente tinha que evangelizar a importância. Hoje talvez não tanto, mas hoje ainda existe um barrismo ainda. O corretor vai usar, o cliente vai usar, eu preciso disso mesmo. Então, assim, voltando para o nosso feijão com arroz, futuro legal, mas o presente que é necessário para o nosso crescimento. Então, qual é o recado aí que vocês diriam, você e Alf, estão no dia a dia, fazer o feijão com arroz, ter um RP bacana, integrar com uma solução bacana, e aí o que você vem sentindo aí do mercado, na sua experiência, Vitor, e principalmente do Nordeste, e principalmente do Ceará, tem como uma incorporadora vender um imóvel, você ter um CRM integrado com o Informacom, e qual a experiência que você vê está propiciando para esse mercado? Tudo vai, Fábio, de visão de médio e longo prazo, certo? Hoje a tecnologia ela te dá a capacidade de você ter pequeno, mas ter estrutura de grande. Você consegue hoje, de forma muito fácil com tecnologia, escalar de forma muito rápida, né? Eu nunca me esqueço, na época que eu dava consultoria primordialmente, a dor de cabeça que era reestruturar a empresa quando o cara sempre trabalhava com uma obra em andamento, ele saltava para 10. Hoje, com tecnologia, é muito fácil. Você, por exemplo, com um CV, rodando uma operação de venda no CV, não faz diferença se é um empreendimento ou se é 50 em paralelo. A operação ela é muito mais rápida. Você está muito mais preocupado de ter um processo redondo do que está preocupando em estruturar uma correlação pelo crescimento com gente. E hoje não é mais proporcional, né? Você consegue ter uma empresa enxuta, um overhead bacana, entendeu? Você consegue crescer de forma saudável. E o que eu vejo, né? A resistência para a tecnologia, ela diminuiu drasticamente. A grande falha que eu vejo hoje, que como agora você precisa ter parceiros de tecnologia, é escolher os parceiros certos e ter a aderência do processo certo. E isso é que hoje muita gente erra. O cara adquire tecnologias dentro de um ecossistema que ele não se comunica. Então, muitas vezes o cara compra o CV e o cara tem um RP que não é integrado, o cara do RP não sabe que o CV foi adquirido pela empresa e vice-versa.
Esse processo de integração ele acontece pós, não tem alinhamento, não tem um processo de condução bem feito para isso, entendeu? Então, assim, hoje não tem mais essas caixinhas separadas, é todo mundo junto e misturado. É todo mundo em prol do resultado final, entendeu? Isso, para mim, hoje é uma grande dor de cabeça que eu passo. Porque muitas vezes a empresa ela não entende que tem que estar todo mundo envolvido. E sempre vai ter um processozinho que vai engargalar que não está alinhado. Se o cara já começasse a fazer um requisitozinho básico antes, botar todo mundo debaixo do guarda-chuva para discutir como é que vai ser o processo, cara, resolvia 99% dos problemas. Perfeito. Bom, Só para dar uma visão, que às vezes a gente fala feijão com arroz e posso ser que quem esteja nos ouvindo não consiga entender. Ou não coma feijão com arroz. Ou não como feijão com arroz, né? Salada. Vamos lá. O que eu queria passar para vocês? A gente viaja muito, né? Então, pelo fato de a gente viajar muito, a gente tem a oportunidade, né, de estar com várias incorporadoras, né, seja presencialmente, seja através de videoconferência, etc. Gente, o que seria o feijão com arroz? Eu estive recentemente em uma região onde tinha uma empresa que ela trabalhava o fator sensorial do cliente. Ele tinha dentro da empresa dele, do stand, um certo aroma que quando a pessoa sentia esse cheiro, remetia aos produtos dele. Mas ele não tinha um CRM para gerenciar a venda. Outro caso, feijão com arroz, que eu acho que o Fábio já deve ter comentado aqui, são esses produtos que você automatiza a cortina, automatiza as luzes, faz todo aquele processo, né, com assistente virtual no apartamento, mas na hora do cliente pegar uma segunda vez de boleto, ele tem que ligar, ele tem que mandar uma mensagem, ele tem que mandar um WhatsApp, ele não consegue ter na palma da mão dele a facilidade de pegar, né, aquele boleto e efetuar o pagamento, etc. Então, quando a gente fala em feijão com arroz, a gente está falando do que, de fato, a sua empresa tem que ter como básico. Né? Nós sabemos que tem que ser feito investimento em várias áreas, tem que se trabalhar o marketing de uma forma diferenciada, tem que ser diferente realmente no mercado para performar, mas tem situações que se você não tiver muito bem definido na sua empresa, você não vai conseguir obter o sucesso que você quer. Parte do que o Vitor acabou de falar também é o seguinte: você hoje contratou uma tecnologia, mas você não procurou saber se no mercado ou internamente na sua empresa, o que você já tem hoje conversa com aquilo que você está pleiteando, ou com aquilo que você está procurando. A gente já cansou de ver diversas vezes o coordenador de vendas, o diretor comercial, contratar a ferramenta e a gente perguntar, que legal, bacana, mas qual é o ERP que você tem? Eu não sei. Você atua com alguma ferramenta, enfim, de omnichannel ou alguma ferramenta de automação de marketing? Eu não sei. Pô, como é que você não sabe, cara? Tipo, você está contratando uma ferramenta de CRM que vai te ajudar a centralizar tudo isso e que vai ajudar nessa comunicação. Como é que você não sabe disso? Então, muito do feijão com arroz, né, que o Fábio e o Benevides estavam aqui comentando, é exatamente isso. Queria só deixar essas considerações. Não, eu acho que é uma consideração muito boa, Alfred, que no final... fala, Vitão. Você que é Uma coisa que é bacana que o Alfred está falando, eu vou te falar um exemplo prático que eu vivi, certo? Antes da pandemia, se falava muito pouco de bot de WhatsApp, né? Pouquíssimas incorporadoras utilizavam. Então, assim, o cliente também não estava tão acostumado com isso. E aí, vou dar um exemplo. A gente tem um case de um cliente que ele colocou em abril de 2020, né? Acho que foi dia 17 de março que teve o estouro da pandemia. Nunca me esqueço, porque eu vim correndo de São Paulo para Fortaleza. Eu peguei a última vaga do último voo, que estava cancelando um monte de voo. Quando foi em abril, ele comprou uma plataforma de bot, integrou com o Informacom, começou a rodar. Aí eu nunca me esqueço, de maio para junho, começou a chover bot de WhatsApp dessas grandes plataformas de venda, varejão, né? Cara, com 3, 4 meses depois, os clientes já estavam saturados do WhatsApp, porque não aguentava mais ficar recebendo propaganda de robô no WhatsApp. Então, para esse cliente, o bot só serviu durante 6 meses, porque ele já se viu defasado. Aí o cara, depois de 6 meses, 7 meses, ele já foi desenvolver um aplicativo. Ele, por exemplo, poderia ter usado o aplicativo do cliente do CV. Ele, por exemplo, decidiu desenvolver um aplicativo interno. Ele entendeu, em 6 meses de operação, que o bot já estava defasado para o relacionamento dele com o cliente. Ou seja, hoje, a visão de feijão com arroz é muito diferente de... Isso é bacana, porque a incorporação e a construção civil, ela passou 10, 15 anos trabalhando da mesma forma. Se você pegar o que tem hoje de tecnologia das empresas há 2 anos, 3 anos atrás, hoje é completamente diferente. Então, assim, como é que você imaginaria que um bot de WhatsApp para aquele incorporador ia se tornar obsoleto em 6 meses de operação? Hoje a mudança ela é muito grande. Então, o feijão com arroz hoje não é mais o feijão com arroz que o incorporador entendia que existia há alguns anos atrás.
Então, assim, esse feijão com arroz, ele obrigatoriamente ele é ligado à tecnologia. Exceto em casos essenciais de regiões que tem pouca concorrência, tem muita demanda, entendeu? Que aí, muitas vezes, o cara não vê a necessidade de ter tecnologia. Mas uma hora ou outra, ele vai ter um processo errado que vai dar um prejuízo para ele vai vir para a tecnologia, entendeu? Se o cara não vem no amor, ele vem na dor. Não, e veja, só para concluir esse tema feijão com arroz, o que é que acontece? Eu digo até SCP, né? Esse sistema de SCV, sistema de contenção contra a venda. Pô, muitas vezes a gente tem um sistema de proteção contra a venda, né? A gente quer dificultar, poxa. Perfeito. E aí eu vou para a questão do mindset agora, complementando isso. Antes da pandemia, Vitor, sabe quantos clientes nossos assinavam eletronicamente? Vou chutar aqui, 10%? Zero. Zero. Mesmo? Existia tecnologia, existia resolução que permitia, existia amparo legal e quantos? Zero. Por que não? Vou ver. Porque meu jurídico não deixa. Isso então, não assim, vai colar aqui na minha empresa, meu cliente não vai assinar. Seu cliente vai assinar. Meu público não gosta pandemia. Concordo com você, data. 17 de março, mesma coisa. Eu estava indo para São Paulo e interessante que nós estávamos com a visita aqui da Tecnisa. Sim. Na semana. E ele estava resolvendo como mandar os colaboradores para casa, porque não sabia o que ia acontecer. Ele talvez não pegasse o voo para ir para São Paulo. Então, o que é que acontece? Pós-pandemia, e você vê essa vontade prática de entender o mercado e fazer muito rápido, a gente, eu acho que 2 meses depois tinha o que, Alfred? Assim, uns 80, 100 Sim. clientes já. Sim. E hoje a gente tem aí 70% da carteira. Então, assim, além de fazer o feijão com arroz, é preciso estar conectado com novas tecnologias que você falou. Não adianta, né, eu não entender o que minha empresa tem. Então, incorporador, proprietário, sócio, você não precisa entender a fundo nada não precisa. Mas entender tudo que é possível evoluir sua consultora é. E como? Google, cara. Tudo muito fácil, tudo muito disponível. Como você falou, tecnologia tem de rodo. O negócio é saber como interpretar e escolher a melhor tecnologia para o seu negócio. E tem uma coisa Meu bacana, amigão, né, Fábio? Você pega, por exemplo, a assinatura digital, como você falou, isso foi um processo disruptivo e foi feito a fósseis, né? Porque senão o mercado de incorporação ele não tinha sobrevivido na pandemia. E hoje é uma condição de uma operação básica. é isso aí. Você pegar, eu acredito, você deve ter no máximo, lá, de uma carteira de 600 e poucos incorporadores, você deve ter 10, 20 que não assinam eletronicamente nada, entendeu? Deve ser muito pouco. Assim, por exemplo, o feijão com arroz, a assinatura eletrônica passou a ser feijão com arroz, concorda? Para mim, hoje, o bot de WhatsApp é feijão com arroz. É isso aí. Hoje, com o Perfeito. aplicativo do CV, passou a ser feijão com arroz, né? A incorporadora tem um aplicativo dela, entendeu? E o bacana disso é que agora a gente tem que buscar novas tecnologias. É um mercado agora que está numa velocidade gigantesca de inovação, né? É isso aí, meu amigo. Meu amigo, se deixássemos aqui, passaríamos o dia batendo papo, mas eu queria agradecer, queria passar para as considerações finais, né? Eu queria que Vitor, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Você fica devendo uma visita presencial, né? A gente se preparou todo para receber você aqui. Foi tanto champanhe que esse cara mandou eu comprar. Porra. Mas é isso mesmo, mas não perde não, Alfred. Mas não Deixa tem ali problema quietinho. não. O próximo nós vamos fazer, se não em dezembro, em janeiro, certo? Tomando vinho, entendeu? Então eu queria que você passasse dívida eu vou pagar. Queria que você passasse para as considerações finais aí, você falasse um pouco aqui para o fechamento, e depois de Vitor, Alfred, dizer aonde encontrar o CV, se integra mesmo e qual é o recado você diz para os clientes que constroem aí o que o CV pode fazer. Perfeito. Mas Vitão, tá contigo aí para o fechamento. Primeiro, agradecer a vocês a oportunidade, né? A parceria da gente é um projeto de longo prazo, né? A gente tem um relacionamento muito próximo, não só a integração para mim também já é feijão com arroz, certo? Então, assim, a gente está hoje em dia muito mais discutindo inovação tecnológica, o que mais que a gente pode agregar valor. Outro ponto que eu acho fundamental também, né, é que independente de qualquer coisa, a gente trabalha em conjunto para resolver o problema do cliente, não tem isso de concorrência, certo? Que eu sei que o pessoal tem um pouco de resistência, entendeu? Em relação à Cienge, com o CV, eu acho isso uma besteira. Hoje, a gente tem um trabalho muito bacana de resolver os problemas dos clientes, né? Você me mandou recentemente uma foto com o Júnior do Anapro, né? Para você ver como a pegada é diferente, né, Fábio? Diferente de outros concorrentes, diferente de outras empresas de tecnologia. A gente não tem isso, é um trabalho muito ético e para resolver o problema final do cliente. Segundo ponto que eu acho também fundamental, né? A gente está sempre à disposição de vocês e também dos incorporadores,
né, de resolver os problemas, de estar discutindo inovação. A gente tem uma porta muito aberta para discutir evolução de sistema. E estamos aqui, cara, para a gente revolucionar o mercado do Brasil de uma forma geral, né? Porque, primeiro de tudo, a gente é nordestino, eu sou cabeça chata, né? Vocês sabem que cearense, né, vai dominar o mundo, né? Eu acho que o pessoal de Aracaju e Sergipano também, eu vou botar junto agora essa dupla dinâmica, né? E fico muito feliz também de ver o crescimento de vocês, certo? É muito bacana a gente ver o Nordeste ganhando o Brasil, entendeu? Show, Glória meu a amigo. Deus. Muito obrigado. E Alfred, suas considerações finais aí? Meus amigos, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: só não dá certo aquilo que não é feito, né? Se você não faz, não tem como realmente dar certo porque você não fez. Então, eu acredito que sim, CV, Informacom dá muito certo. Eu acredito que não existe isso de concorrência no mercado. A gente falou muito aqui sobre feijão com arroz, sobre ferramentas, sobre integrações, etc. O Fábio até comentou, né, que o importante é você saber que existem as tecnologias, não saber a fundo todas. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Eu vou pedir para o nosso time do marketing deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa conhecer um pouquinho das ferramentas que existem no mercado. Dentro do nosso site, no cvcrm.com.br, tem uma área lá chamada Marketplace. Qualquer empresa, seja ela uma consultoria, uma agência ou ferramenta que esteja lá, ela foi validada e homologada por nós, tá? Significa dizer que tem cliente nosso utilizando essas empresas, essas agências e essas consultorias em seu processo e que deram certo, tá certo? Gente, eu agradeço demais o convite, Fábio, mais uma vez de vocês, e eu me coloco à disposição para tirar dúvidas e ajudá-los no que for preciso, tá? Nosso compromisso é ajudar o mercado de incorporação e loteamento a se desenvolver. Valeu, meu amigo. Valeu, Vitão. Pessoal, chegamos a mais um fim do nosso podcast CV na Prática. Sempre lembrem, clique aqui no nosso sininho, nos siga aqui no YouTube, nos acompanhe aí em todas as ferramentas de rede social e entre no nosso site, como o Alfred falou. E lá no nosso site a gente cada vez mais vai ter diagnóstico. Então você que é incorporadora, que quer transformar tecnologicamente seu negócio, vem atrás de nós que a gente bota dos nossos melhores especialistas aí para entender seu cenário e sugerir seu negócio. Não queremos fazer venda, queremos te ajudar a crescer. Esse é o nosso objetivo, queremos ajudar a incorporação ou a construção no país a aumentar aí. Então, muito obrigado e fiquem ligados nos próximos podcasts. Valeu, show! Valeu, Show. Vitão! Valeu! Obrigadão! Tamo junto! Show! Tchau.